Então, chegando com a nossa segunda parte da tabela periódica, hoje nós vamos ver então a classificação dos elementos. É uma coisa bem simples, a gente precisa apenas classificar em metais ou não metais. Como fica essa classificação dentro da tabela periódica? Vamos ver aqui. Então, já de posse da tabela periódica, nós temos aqui então só que refazer. Essa é a tabela que eu disponibilizei para vocês aí, então tá ali, tá aqui na plataforma. Essa tabelinha aqui, ela é a tabela completa, porém ele tem uma diferença na coloração aqui, ó. A gente deve destacar aqui. Então, separando nessa linha aqui, todos os elementos que estão à esquerda dessa linha que eu acabei de fazer na tabela de vocês, ou seja, toda essa parte aqui, incluindo os elementos aqui na área verde, os elementos da área vermelha, da área azul e essa pequena parte aqui da área em laranja são todos metais, ok? E o restante que sobrou aqui, nessa partezinha aqui, todos eles são os elementos não metais. Então, essa é a divisão dos elementos na tabela periódica. À esquerda dessa linha aqui, todos esses elementos aqui são os metais. E nessa pequena parte aqui, nós temos os não metais, ok? Então, por exemplo, o cobre, que está aqui, ele é um metal. Já o nitrogênio, o carbono, o oxigênio são elementos não metais, assim como o selênio, bromo, telúrio, iodo e assim por diante. Então, todos esses elementos aqui são não metais e esses aqui são todos os metais. Além dessa classificação de metais e não metais, todos os elementos da tabela periódica recebem uma família, todos eles pertencem a uma família. As famílias são as colunas. Todas as colunas representam as famílias. Então, nós temos na primeira coluna todos os metais alcalinos. Na segunda coluna, nós temos todos os metais alcalino-terrosos. Da terceira até a 12ª, ou seja, da 3 até a 12, são todos metais de transição. E eu coloquei um 3 com asterisco aqui, significa que são os metais de transição interna, aqueles elementos que ficam abaixo, esses aqui, ó. Então aqui, ó, vamos voltar aqui então, metais alcalinos pertencem à família 1, é toda essa linha aqui até o final. Já os metais alcalino-terrosos é essa coluna aqui, a segunda coluna. Aqui que eu coloquei para vocês, ó, da família 3 até a 12, ou seja, todas essas famílias em vermelho que estão aqui, são então os metais de transição. Os de transição interna, que eu coloquei nesse asterisco, são esses elementos que estão aqui embaixo em azul. Todos esses elementos aqui são os elementos metais de transição interna. Por que transição interna? Porque todos eles pertencem aqui, ó, à família 3, mas eles ficariam, por exemplo, a primeira linha ficaria nesse espaço aqui e a segunda nesse espaço aqui, ou seja, todos esses elementos em azul pertencem à família 3, porém, eles recebem a classificação interna, porque teoricamente esses elementos eles pertenceriam a esse espaço aqui, ó. Vejam que nós temos o elemento 57 ao 71, ou seja, do 57 ao 71. Ficariam todos aqui dentro. Da mesma forma aqui embaixo nós temos do 89 ao 103, então 89 ao 103. Então esses elementos ficariam todos aqui dentro, por isso são elementos metais de transição interna, ok? Passando para a próxima família, então, nós temos a família 13, que pertence ao grupo do boro. Então, aqui a família 13 pertence ao grupo do boro. Assim como a 14 e a 15, nós temos, então, aqui a 14 e a 15, nós temos o nome do primeiro elemento aqui, formando o nome da família. Então, a 14 e a 15 tem esses aqui. Já a 16 a 17, nós recebemos o nome de calcogênios e halogênios, esse é o nome das famílias, ou seja, família 16, família 17, então essas duas colunas aqui, calcogênios, halogênios, e a última, a família 18, é a família dos gases nobres. Então, o nome dessa última coluna aqui, da coluna 18,
a gente chama de família dos gases nobres. Aqui nós temos somente gases nobres. Então é assim que a gente organiza então a classificação das famílias. Mas nós temos ainda a classificação dos períodos. Tem as famílias que são as colunas e os períodos são as linhas, ok? Então, os períodos são a classificação das linhas. Então, a primeira linha é chamada de muito curto. Esse é o período muito curto. Por quê? Porque nesse primeiro período aqui, ó, nós temos apenas o hidrogênio e o elemento hélio. Então, temos apenas 2 elementos nessa primeira. O segundo período, esse aqui, é chamado de curto. Ele tem apenas 8 elementos. O segundo e o terceiro, né? O segundo e o terceiro aqui são chamados de períodos curtos. Eles têm 8 elementos. Já no quarto período, aqui e no quinto período, eles são chamados de longo. Por que longo? Porque ele não tem 8 elementos, ele tem 18 elementos nessas duas linhas aqui. No período 6, então, e no 7, é chamado de muito longo. São 2 períodos que têm aí 32 elementos nas suas linhas. Nessa minha tabelinha não tem aqui o 8º período, mas aqui nesse 8º período nós temos 3 elementos que se encontram nesse lugar aqui, que é o 119, o 120 e o 121. Esses 3 elementos eles pertencem ao período 8, que é chamado de incompleto, porque ele ainda não fechou na tabela periódica. Então, como ele está incompleto, a gente chama ele de automaticamente incompleto. Ok? Vamos ver então como funciona o exemplo de como a gente vai resolver esses exercícios, tá certo? Então aqui no primeiro exemplo nós temos o elemento cálcio. A primeira coisa que nós temos que fazer é a classificação dele, classificar em metal ou não metal. O cálcio, na tabela periódica, ele está aqui, ó, tá? E portanto ele está à esquerda da nossa divisão aqui, ele vai ser um metal. Então a gente começa aqui com a classificação dele. Ele é um metal. Depois nós vamos classificar a família e o período dele. Então aqui, ó, por um F de família e um P de período. Então qual é a família que o cálcio pertence? O cálcio aqui ele pertence à família 2, portanto F2. Qual é o nome desta família aqui? Então, como eu falei para vocês, o nome da família 2 é metais. A família 2 é a família dos metais alcalino terrosos. Então, esse é o nome da família. Então, a gente vai colocar sempre o número e o nome da família. Da mesma forma, o período. O cálcio, ele pertence ao período 4. Então, a gente coloca aqui P4. E o período 4 é o período longo. Completamos aí, então, período longo. Então, só voltando aqui, a parte das famílias, então aqui, família 2, ele pertence, né, metais alcalino terrosos. E ele está no período 4, portanto, período longo. Então, a resposta final ficaria, então, o cálcio ele é um metal, ele está na família 2, que é a família dos metais alcalino terrosos, e ele está no período 4, que é o período longo. Tá certo? E se eu pedisse para vocês colocarem, então, o número atômico desse elemento, é só olhar na tabelinha periódica, tá? Então, o número atômico, nesse caso, nessa tabelinha, fica aqui em cima, e seria o 20. Então, eu colocaria, além disso ainda, né, poderia colocar aqui o número 20, e também eu poderia colocar aqui ainda, se eu pedir para vocês, o símbolo, que é o que a gente viu na aula anterior, né, o número atômico e o símbolo. O segundo exemplo, então, é o cloro. O cloro, então, se a gente for olhar na tabelinha, ele fica aqui. Portanto, ele é um não metal, certo? Então, começamos com essa classificação. Não metal. O número atômico dele, aqui na tabelinha está 17. E o símbolo é o Cl. Então, 17 Cl. E agora vamos então para a família. Família e período do cloro. O cloro está na família 17. Então, portanto, família 17 a gente chama de halogênios, certo? Então, família 17. Halogênios.
E aqui embaixo, qual é o período do cloro? Então, o cloro ele está nesta linha aqui, que vem até aqui, ou seja, ele está na linha 3. Portanto, então, período 3, que é o período curto. Então, completamos aqui com a palavrinha curto, ok? Passamos, então, para o nosso último exemplo, que é o urânio. Então, o urânio, na tabela periódica, ele fica aqui embaixo, tá? Está aqui. Ele pertence à família 3, como eu disse, todos eles vão ficar aqui dentro, então aqui dentro é a família 3. Portanto, desculpa, antes da família, ele é um metal. Então o urânio fica aqui embaixo. Classificando ele vai ser um metal, porque vai estar à esquerda da nossa linha ali, né? Então, tiramos aqui. Vai ser um metal. Número atômico do urânio, número atômico do urânio 92 e o símbolo é U. Então, 92, símbolo U. Daí a família e o período do urânio. Então o urânio, por estar aqui nesses elementos azuis, ele pertence à família 3. Ele fica dentro desse quadradinho aqui. Portanto, família 3. Se ele está na família 3 e ele está lá embaixo, na parte azul, ele vai ser aqui, ó, um metal de transição interna, ok? Se fosse da parte do vermelho, seria transição. Como é dos azuis aqui, transição interna. Então, bora lá, colocar aqui o nomezinho dele. Família 3, então, metal de transição interna. E por fim o período. Como o urânio está aqui embaixo, ele pertence à segunda linha aqui, ó, essa segunda linha, que é do período correspondente 7. Então, aqui nós colocamos o período 7, e o período 7 é o período muito longo. Completamos aqui, então, com muito longo. Então é assim que a gente vai fazer os exercícios da aula de hoje, e na semana que vem o nosso trabalhinho valendo nota, juntando o conteúdo da aula anterior com essa daqui, que resumindo, vira nisso aqui, ok?